eventos. Aí vocês podem estar se perguntando. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. É um prazer imenso receber vocês aqui comigo na Imersão Humanize. Nós estamos ao vivo, quem sabe faz ao vivo. E os dias da imersão começam hoje, amanhã e sexta-feira, sempre às 19 horas. Se acomodem, fiquem bem confortáveis, porque hoje eu vou trazer conteúdos riquíssimos. Minha experiência ao longo desses 10 anos supervisionando os meus consultórios aqui em São Paulo e sendo muito ativa como psicóloga clínica. Gente, vocês podem se perguntar o seguinte, mas por que Humanize? Por que a Tayana escolheu esse nome? Inclusive, esse foi uma pauta, esse foi um assunto muito discutido comigo e a minha equipe. E nós pensamos no Humanize justamente porque eu, Tayana, desde que eu comecei a clinicar, me formei lá em 2008, eu sempre acreditei na humanização. E quando eu falo humanização, eu me refiro na humanização em todos os detalhes, desde os pequenos detalhes, desde o momento em que você encontra com o paciente, conversa com ele por telefone, até o processo terapêutico em si. E também depois, quando o paciente tem alta e o vínculo e a conexão emocional continuam. Porque aquela pessoa que te procurou, ela foi transformada por você e pela relação que vocês construíram juntos. E isso não pode ir embora. Nós temos aí uma profissão muito altruísta, muito nobre, e realmente nós somos privilegiados por poder transformar a vida de tantas pessoas. E eu sempre digo que nós também, como profissionais, somos transformados. E é por isso que eu escolhi esse tema, o tema da minha imersão, Humanize. Então, eu vou explicar ao longo da imersão, não só hoje, como nos outros dias. Amanhã, por exemplo, eu vou falar sobre conversão e fidelização dos pacientes, que, na verdade, esses são os dois pilares mais importantes para você ter um resultado significativo e ser um psicólogo de destaque. Então, eu acredito muito que a humanização permeia o nosso papel de psicólogo. E ela deve permear do início, meio e fim. E aí, a gente vai descobrir ao longo da imersão se você, psicólogo, profissional da saúde ou profissional autônomo liberal que trabalha com pessoas, que lida com pessoas, realmente humaniza mesmo seus atendimentos, tá? Eu percebo muito a questão de vocês, quem diz se realmente somos humanos ou não, são os nossos resultados. E por isso o tema da imersão de hoje é agenda lucrativa. Sabe por quê? Porque é o paciente feliz que é atendido em suas expectativas que realmente vai trazer resultados para nós. Então, quem me conhece sabe o quanto eu valorizo o ganha-ganha, né? Se você é um profissional que atende a expectativa do seu cliente, esse retorno se volta para você e vira um grande ciclo virtuoso. Mas vamos para o que interessa? Eu vou falar então hoje sobre agenda lucrativa. Agenda lucrativa, Tayana? Como assim? Exatamente isso. Esse nome também foi pensado, por quê? Porque eu valorizo muito resultado. Quem me conhece no offline, nos bastidores, sabe o quanto eu quero ver resultado na vida das pessoas.
sou terapeuta comportamental, então acredito que são as consequências que selecionam os nossos comportamentos. Então eu quero ver paciente feliz, eu quero ver minha equipe feliz e tendo resultado. Com resultado financeiro, a gente tem satisfação, porque a gente não se sente frustrado, a gente tem liberdade e independência financeira para cuidar da nossa saúde emocional e física e também para ter qualidade de vida e investir mais na nossa profissão. Vocês percebem que o resultado permeia tudo isso? Mas a gente só consegue resultado e agenda lucrativa com técnica e estratégia, desde que seja humanizada, tá bom? Então vamos lá. Eu montei aqui uma estrutura que é a respeito do que vocês vão ver hoje na imersão da agenda lucrativa. Antes de mais nada, vocês precisam estruturar, planejar a agenda de vocês. Normalmente, quando a gente pensa em planejamento, a gente pode ficar um pouco assustado, né? Parece que planejamento requer aí muito gasto de energia, muito gasto de energia, muito tempo pensando. E não é nesse sentido. Planejamento, por quê? Porque quando o paciente te procura, né? Se você é um psicólogo, por exemplo, e você não tem uma secretária para atender as demandas dos seus pacientes, né? Os pacientes que te procuram, quem vai fazer isso é você mesmo, certo? Então, desde o primeiro contato, por e-mail, no Instagram, por WhatsApp, por telefone, você precisa transmitir segurança para o seu paciente. Ele não sabe, o seu paciente não sabe se você é recém-formado ou se você está fazendo uma transição de carreira. Ele não sabe e ele não precisa saber, porque ele não quer saber isso. Ele não quer, ele até chega para você, até você, e ele é estimulado e motivado muitas vezes pelo currículo que você tem, pelo perfil que você tem. Acontece que o paciente, ele quer resultado, que você resolva o problema dele, que ele se sinta acolhido, que ele se sinta bem naquele ambiente, porque por si só já é uma situação extremamente delicada, né? Os pacientes que nos procuram, eles chegam até nós com uma série de problemas, com uma série de demandas, e eles estão vulneráveis, eles estão fragilizados. Então, a gente precisa facilitar esse processo e transmitir essa segurança, esse profissionalismo, para que nada seja uma objeção para o seu paciente. Então, quando eu falo estruturar o formato da sua agenda, eu estou falando que você precisa ter esse planejamento no sentido dos turnos e horários que você vai atender. Aqui em São Paulo, há 10 anos, eu tenho uma equipe grande de psicólogos selecionados por mim. E nós temos aí 3 consultórios e há bastante tempo, mesmo antes dessa onda aí das redes sociais, a gente já era muito forte no digital. E é por isso que eu vim aqui trazer para vocês, compartilhar com vocês a minha experiência daquilo que realmente funciona. Por quê? Porque eu quero poupar vocês de tentativa e erro, de frustração. Eu quero que vocês encurtem esse caminho e tenham os resultados mais rápido possível, porque esses resultados são validados. E é por isso que eu vim aqui compartilhar com vocês. Então, gente, o que eu sugiro para vocês? Eu sugiro que vocês trabalhem com turnos. Sabe por quê? Turno da manhã e tarde e o turno da tarde e noite. Lógico, são turnos alternados.
porque nenhum psicólogo vai trabalhar das 7 da manhã às 10 da noite. Mas é importante você trabalhar nesse formato, porque você acaba tendo mais opções de horários para oferecer para os seus pacientes. Com a pandemia, muita gente está trabalhando remoto, né, home office, mas de qualquer forma, tem pessoas que já voltaram no sistema híbrido, tem pessoas que, enfim, têm outros compromissos. Os nossos pacientes, eles buscam pelo serviço da terapia, mas eles têm uma vida, como eu sempre digo. O que acontece com eles? Eles vão para academia, eles fazem cursos, eles têm filhos ou não, eles têm outros compromissos, fazem especializações na carreira e querem ter um momento de descanso. Então, se você tiver opções de horários para oferecer para os seus pacientes, isso facilita a entrada de novos pacientes e não se torna um empecilho e uma objeção para o paciente não agendar a consulta com você. Então, eu sugiro fortemente que vocês trabalhem nesses turnos alternados. Eu vou dar um exemplo do que funciona muito nos meus consultórios. A gente trabalha com o horário, com o turno da manhã e tarde, que seria das 7 da manhã às 13 e das 15 às 21. Então, em cada modalidade dessas, você pode oferecer, você tem 7 horários disponíveis em cada turno. Você começa 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, terminando às 14 horas. Então, são 50 minutos ou 60 minutos de sessão, são 7 horas, são 7 horários que você pode oferecer para o seu paciente. Ou então, o turno que começa às 15 horas da tarde e vai até às 21, né? Encerra às 22. Novamente, 7 opções de horário para você oferecer para o seu paciente. E por que eu sugiro vocês alternarem esses turnos? Justamente por isso. Se você só trabalhar na parte da manhã, você não tem horários da tarde e noite para oferecer como opção para o seu paciente. Se você trabalhar no turno da tarde, de manhã cedinho, que alguns pacientes preferem, que aí já se sentem ali com a meta cumprida, né, da terapia, você também não vai ter para oferecer. Então, se você mesclar segunda, vou dar um exemplo, segunda das 7 às 14, terça e quarta das 15 às 21, às 22, termina às 22, e quarta e quinta e sexta das 7 às 14, por exemplo. Vocês percebem que amplia esse leque de opções. E também isso facilita o quê, pessoal? Facilita a organização de vocês. Isso é extremamente importante, porque vocês imaginam vocês sair do consultório às 2 da tarde e ter aí praticamente a tarde toda disponível para vocês cuidarem de vocês, para vocês irem numa academia, estudarem, não fazerem nada, terem um tempo livre. Isso é saúde mental para você, psicólogo. Ou então, você começar às 3 da tarde e ter aí a manhã toda para organizar sua vida, sua casa, fazer sua refeição tranquila. E aí, encerra a noite, né? Então, vocês percebem que isso ajuda muito? Além de tudo, sabe o que também facilita? Facilita para vocês terem metas e objetivos financeiros, porque você trabalha com um número já pré-estabelecido. Você tem aí 7 horários disponíveis por dia, de segunda a sexta, é um total de 35 horários disponíveis. Você pode estruturar
as suas finanças, o seu planejamento financeiro em cima desses 35 horários disponíveis, desses 35 pacientes. Aí você pode se perguntar, mas Tayana, eu nem tenho essa pretensão ainda, eu acabei de me formar, ou então eu estou saindo aí do mundo corporativo, da área organizacional, e estou fazendo uma transição de carreira. Mas é justamente isso. É importante a gente encarar a psicologia com autoridade, com profissionalismo e acreditar que é possível nós termos resultados e sermos bem-sucedidos na nossa profissão. Afinal de contas, a gente contribui com a sociedade e vivemos hoje a era da saúde mental. É por isso que quem me conhece sabe que eu tenho a plataforma online Apsito. E lá nós temos mais de 800, 900 psicólogos cadastrados, justamente com a demanda. A pandemia aumentou significativamente. As pessoas precisam desse suporte, desse auxílio. Então, vocês não podem pensar só no hoje. É importante que vocês pensem lá na frente, daqui 6 meses, daqui 3 meses, daqui 6 meses, daqui 1 ano. Eu quero ver todo mundo tendo resultado, porque é isso que vai fortalecer a autoconfiança de vocês. E na sexta-feira, nós vamos falar sobre autoconfiança. Vocês não podem perder, tá? Vai estar incrível essa aula de sexta também. Então, vocês entenderam aqui? Aí vocês vão colocando objetivos. À medida que os pacientes vão entrando, vocês vão pensando, poxa, eu já estou com 5 pacientes fixos. Nossa, o que eu posso fazer agora? Vamos lá. E isso vai motivando vocês a terem mais resultados. Então, agora indo para a questão dos horários nobres. Ao longo desses 10 anos, o que eu percebi nos meus consultórios é que um bom manejo de agenda, por isso a aula de hoje é sobre agenda lucrativa, faz toda a diferença nos seus resultados. Eu escuto muito psicólogo, né? Quando eu abria processo seletivo, até pouco tempo atrás eu fazia processo seletivo, eu percebia que os psicólogos nadavam e morriam na praia. Estavam sempre se aperfeiçoando, se especializando, estudando, mas não tinha segurança financeira. E aí, quando você não tem segurança financeira, como que você vai fazer um planejamento para trocar de casa, para fazer viagens, para planejar a sua vida? Nós gostamos disso, de ter esse controle. Então, gente, é extremamente importante esse manejo de agenda e isso também começa com os horários nobres. E aqui eu vou explicar e vou dar alguns insights preciosos para vocês. Quando o paciente chega até vocês, independente do formato, indicação, se você é cadastrado na plataforma, em alguma plataforma de atendimento, enfim, independente do formato, você precisa, como eu falei no início, ter horários, opções de horários para oferecer para ele. E ao longo desses 10 anos, a gente percebeu que os horários mais nobres aqui do consultório, e que são os horários mais procurados, são os horários do turno da manhã, 7 e 8. Aí vem o horário do almoço, meio-dia, 1. Esses são os nobríssimos, né? E o turno da tarde e noite, que começa 18, 19 e 20. Esses horários você precisa ter sempre disponível na sua agenda. Mas, Tayana, esses são os horários que são preenchidos mais rapidamente. Depois eu fico lá com aqueles horários mais complexos, né? Que ninguém quer. O que eu faço? Aí que está um segredo. O paciente é atraído por esse horário nobre.
Mas no decorrer da sessão, e aí é lógico que eu vou ensinar amanhã, você não pode perder, conversão e fidelização, que se o paciente gostar de você, ele vai aderir, se ele atender às expectativas, se você identificar as necessidades dele e resolver o problema dele ou dar um direcionamento para ele, ele vai aderir ao tratamento desde a primeira consulta, sim. E amanhã eu vou falar sobre. Então, o paciente, vocês precisam, no decorrer desta primeira sessão, já identificar a rotina de vida dos seus pacientes. O paciente vai contar a história dele, como que é a dinâmica da vida dele, os problemas que ele tem. E você vai se apropriando dessas informações. Então, por exemplo, quando você atende um profissional que tem ali um cargo de gerência, de liderança, muito provavelmente ele tem uma flexibilidade maior de horário. Ele não é CLT ali, precisa. Ele é CLT, mas ele não precisa bater o ponto necessariamente. Ou então aqueles profissionais liberais, né? Eu atendo muitos médicos, que têm uma certa flexibilidade. Então, com esses pacientes, o ideal é que você mude os horários dele. Ele chegou para vocês no horário nobre, 18 horas, por exemplo. Você muda ele, migra ele para um horário não tão nobre assim. Lógico que se a agenda dele e o modelo de vida dele permitir. Mas você, psicólogo, precisa ficar atento nisso. Porque, caso contrário, a sua agenda vai demorar para ter resultados, né? E aí, imagina você perder pacientes novos porque você não tem mais horário nobre disponível. Lembre-se, você precisa facilitar a vida do paciente que te procura. Desde o começo. Nada pode ser motivo para ele não agendar uma primeira consulta com você. Quando eu fiz a minha especialização em terapia comportamental, eu entendi, né? Eu já sabia, mas aquilo só fortaleceu a importância dessa primeira sessão. E o principal objetivo dessa primeira sessão, o principal objetivo do psicólogo é fazer com que o paciente volte na segunda sessão. Então é isso que vocês precisam ter em mente. Facilitar a vida do paciente para trazer ele para o consultório e para ele aderir ao tratamento. Então, horários nobres, vocês precisam sempre fazer esse manejo na agenda de vocês. Perceberam que a agenda está enchendo? Que não tem mais horários nobres disponíveis para oferecer para pacientes novos? Fica o alerta. É importante vocês irem remanejando. Nessas horas, eu vejo que o psicólogo tem muita insegurança. Principalmente, assim, ele tá no começo da carreira, ou então ele tá fazendo uma transição de carreira, e ele ainda não tem a agenda dele lotada. Como que eu vou fazer isso com o meu paciente? Eu preciso agarrar esse paciente. Gente, se o paciente acreditar em você, confiar em você, o paciente também se adequa. Mas é importante vocês saberem como fazer isso. E é por isso que eu tô aqui. Outra coisa extremamente importante é o formato das sessões. Então, como eu falei no início, desde esse primeiro contato, vocês precisam transmitir, através da postura e da comunicação de vocês, segurança e autoconfiança para o paciente que está te procurando. Então, ter clareza. O psicólogo, muitas vezes, ele é inseguro porque ele não tem clareza do processo terapêutico. Ele não definiu o seu formato de trabalho. E isso faz com que ele nunca tenha pensado em objeções dos pacientes, em perguntas que os pacientes vão fazendo. E é importante você entender de comportamento humano para você fazer esses manejos
e também não sair prejudicado. Então, pessoal, definir o formato das sessões. E aí é que eu tô aqui para trazer o formato do modelo Tayana Broto, do método Fidelize, que no dia 5 eu vou apresentar para vocês. O meu filho que eu vou apresentar para vocês. Então, gente, o que nós fazemos aqui nos nossos consultórios e que super funciona? Aliás, é um modelo validado há mais de 10 anos. Então, ele tem consistência e é eficaz. Na primeira consulta, eu sempre sugiro que vocês cobrem um valor mais acessível nessa primeira sessão. E isso ajuda vocês a atraírem o paciente, né? Porque o paciente, ele entendeu que ele precisa de terapia. Tá tudo bem aí? Uhum. O paciente, ao vivo, né, gente? O paciente entendeu que ele precisa de terapia. Mas ele tá assim, será? Será que eu vou investir o meu tempo e recurso financeiro naquilo que eu não conheço muito? E sem contar que não é muito legal, né? Pelo menos não nesse primeiro momento, ir para terapia. Hoje isso vem se modificando e eu fico extremamente feliz. Foram anos de conquista, de luta, de desafios. Lá atrás não era bem assim quando eu comecei. Então, ofereçam essa primeira sessão não de graça, de maneira nenhuma, porque isso influencia negativamente no posicionamento de vocês. Mas deem a sensação para o paciente que está inseguro que ele vai ganhar algo. O ser humano quer ter a sensação que ele está ganhando. Todos, sem exceção. Facilite no manejo para você atrair esse paciente. Uma vez que ele está sentado com você, ali na sua frente, aí nós vamos para o segundo momento, que é conversão e fidelização. Entenderam? Então, o objetivo de vocês é agendar, é fazer com que esse paciente venha para a primeira sessão. Isso tanto presencial quanto online, porque eu sei que muitos psicólogos atendem online e eu acho fantástico também. Então, uma sugestão é vocês colocarem um preço mais simbólico, de R$90, por exemplo. Porque aí não ultrapassa aquela barreira do 100. Nossa, Tayana, mas eu não cobro R$90. Minha sessão é 200, R$300. Não tem problema. É a primeira. Se o paciente... E essas informações, elas precisam estar claras para o paciente. Porque em nenhum momento vocês podem enganar o paciente. O paciente não pode se sentir enganado nem lesado. Isso prejudica muito. Aliás, não funciona. Mas vocês podem usar como um bom argumento para o paciente. Eu não sei. Poxa vida, eu tive experiências não muito positivas com terapia. Fulano, o preço da minha sessão, da minha primeira sessão, é R$90, por exemplo. Que é justamente para você me conhecer. Eu, Tayana, até uns anos atrás, fazia nesse formato também. Hoje a minha agenda mudou, tá diferente, né? Enfim, eu já tenho aí muitos anos de experiência, mas eu sugiro fortemente, porque isso funciona e até hoje nós mantemos esse modelo nos nossos consultórios. Aí, qual que é o preço da sessão? Tá, mas depois a gente pergunta, como que você trabalha? Olha, fulano, o preço da minha sessão, exemplo, é R$260. Você está dando para ele o preço da sua sessão avulsa, certo? Porém, 90% ou até mais dos meus pacientes
optam pelo formato pacote. Então, fulano, eu, Tayana, trabalho nesses dois formatos, sessões avulsas e sessões do pacote. O que significa isso, Tayana? Sessões avulsas são para aquelas pessoas que não conseguem ter um horário fixo na agenda. São profissionais que viajam, são pessoas que viajam muito, que, enfim, têm essa dificuldade de agenda mesmo, muitos compromissos, ou enfim, cada dia da semana tem uma agenda diferente, médicos que têm plantões, enfim, tantas pessoas. Mas, fulaninho, 90% dos meus pacientes fecham um pacote. Eu, Tayana, particularmente, prefiro as sessões de pacote. Sabe por quê? Porque eu falei para você que a minha sessão era R$ 260. Tô dando um exemplo, tá, gente? No pacote, você vai pagar 200 a sessão. Então, você ganha um desconto significativamente. A diferença é que no pacote, nesse formato, se você escolher, você vai ter um horário fixo na minha agenda. Toda semana você vai ter um encontro comigo. E a terapia, nesse formato, ajuda o paciente para se organizar. Ele consegue organizar melhor a vida dele, porque ele bloqueia aquele horário na agenda dele e ele dedica a ele. Ele dedica a saúde mental dele, a terapia. E facilita para o psicólogo também, porque assim você consegue construir também uma agenda lucrativa e também fidelizar mais o seu paciente. As pessoas, né, de um modo geral, elas gostam dessa sensação de pacote. É algo que está ali empacotado, elas se dão ali, elas dão uma oportunidade para elas e para você para avaliar. Depois eu volto a avaliar se a terapia eu tô gostando ou não. Mas ok, eu vou fechar esse primeiro pacote. Tem a sensação de ganho, então é muito, muito legal. E acaba ajudando realmente no resultado do processo terapêutico em si. Então eu sempre digo para o paciente, eu, fulano, prefiro que você feche o pacote. A diferença é que você vai pagar o pacote adiantado, né? Porque afinal de contas, não é o esquema ganha-ganha. Você já está dando um desconto para o paciente, porque lembre-se, o valor da sua sessão é R$ 260. Então, ele também precisa fazer a parte dele. Ele já pagou a primeira sessão R$ 90. No retorno dele, ele vai decidir: eu vou fazer sessão avulsa ou eu vou fechar pacote? Se ele fechar pacote, ele já vai pagar R$ 800, por exemplo, adiantado, tá? Isso ajuda muito, 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 muito mesmo. E acaba que os pacientes gostam muito. E na hora de negociar com o paciente, já que são vocês ali na linha de frente com o paciente, acaba sendo mais um argumento na negociação mesmo. Porque tem aqueles pacientes que falam, ai, mas não cabe no meu orçamento. Gente, eu não quero que vocês, psicólogos que investem na carreira, na profissão de vocês, que se dedicam, porque honestamente eu nunca conheci psicólogo que não ama o que faz. Eu já conheci psicólogos que não têm resultados, mas que amam o que faz, todos, não conheço psicólogo que não goste. Então, assim, isso evita vocês desvalorizarem o trabalho de vocês. E o paciente também já fica com algumas barreiras ali, porque ele não vai ficar insistindo em desconto. Afinal de contas, ele ganhou na primeira sessão e o valor da sua sessão é 260. Ele que escolheu a sessão do pacote. Vocês percebem como tem ali um sentido? Isso, gente, é estratégia, é técnica. Ah, Tayana, mas o tema da imersão de hoje é humanização. Se eu conduzir a situação dessa forma, eu não vou estar indo por esse caminho, né? Afinal de contas, a nossa profissão
lida com vidas, com sentimentos, com pessoas que estão frágeis. Pois é, mas é um serviço que você presta e você precisa, para ajudar mais pessoas, inclusive, se posicionar com profissionalismo. Eu garanto para vocês que o efeito que isso provoca no paciente, ele é assim imediato e você já está transmitindo o gatilho mental e a mensagem de autoridade. O paciente gosta. Você encara o seu trabalho com profissionalismo. O paciente se sente mais seguro para aderir ao tratamento e embarcar nessa jornada do autoconhecimento, da resolução dos problemas. Agora, gente, que vocês entenderam esse formato aqui de sessões, tem também uma pergunta que nesse primeiro contato o paciente faz bastante. Ah, mas quanto tempo mais ou menos a terapia leva? E nós sabemos que a nossa profissão é subjetiva. Como que a gente vai passar um prazo, né? A gente não sabe como o paciente vai reagir, se ele vai se envolver, se ele vai se dedicar. A gente não sabe, mas o paciente é cliente, então ele quer respostas. E a gente precisa ter um mínimo ali para transmitir e passar essa segurança para ele. Então, o que eu sugiro para vocês? Que vocês tenham clareza no formato de trabalho de vocês e que vocês pensem nesse modelo aqui que eu estou sugerindo no meu método, que é tratamento versus manutenção. O paciente, quando chega, ele tá cru. Ele ainda tem muitas questões para lidar, para resolver, ansiedade, depressão, problemas no relacionamento, uma série de pontos. Então ele sabe, e a gente não pode subestimar a inteligência do nosso paciente. O paciente sabe que ele precisa de um tratamento. Afinal de contas, gente, o que mais tem hoje na internet, nas redes sociais, é conteúdo, é informação. O paciente entra lá no Google e pesquisa. Eles sabem, eles não vão aleatoriamente assim. Hoje as pessoas se informam. Então, quando o paciente chega para você, ele inicia um tratamento. Se ele inicia um tratamento, isso significa que é um processo e o paciente sabe disso, certo? Ele tem consciência que não é numa sessão que ele vai resolver o problema dele. Como eu sempre digo aqui para vocês, se o paciente quisesse apenas técnica, ele vai lá no Instagram, ele vai no Google e ele pesquisa. Está ao alcance dele, de forma rápida, de forma fácil. O paciente quer a sua técnica com o seu acompanhamento, com você acompanhando ele no processo, com você guiando, com você mentorando esse paciente. É isso que ele busca. Então, Tayana, costumo dizer sempre assim: olha, fulano, eu trabalho numa linha mais diretiva, que é a terapia comportamental. E no início do tratamento, você mesmo, se você aderir ao tratamento, se você sentir confiança aqui comigo, se a gente construir um vínculo de muita confiança e conexão, você vai vendo que você vai se sentindo melhor. Você vai vendo que você quer vir para a sessão, você quer compartilhar com o seu terapeuta a sua vida, as suas pequenas melhoras, os seus pequenos problemas. E, gente, não precisem ter medo do paciente criar essa dependência emocional de vocês. No começo é assim mesmo. O paciente está frágil, o paciente está inseguro. Ele precisa ali de um suporte. Então, no início do tratamento, as sessões serão semanais, no formato pacote, por exemplo,
E ao longo do tempo, à medida em que ele vai sentindo que vai progredindo e você vai mostrando os resultados para ele no decorrer da terapia, né, pontuando as pequenas melhoras dele, ele vai progredindo, ele vai avançando, certo? E aí depois eu vou entrar no final aqui na alta. Agora, existe também a manutenção. Isso acontece muito comigo hoje. Hoje, por exemplo, eu não trabalho mais com sessões quinzenais porque isso prejudica a minha agenda. E a minha agenda é uma agenda bem disputada. Então, como que eu faço isso? Com a manutenção. Aqueles pacientes que já fizeram esse primeiro tratamento comigo e tiveram os resultados, eles vão para manutenção. Eu encaminho eles, é uma forma de dar alta. É uma forma de dar alta, porque eu encaminho o meu paciente para sessões avulsas, que significa o quê? Sessões sobre demanda, de acordo com a necessidade do paciente. Então, quando o paciente te procura a primeira vez e você fala que existem esses dois formatos, o tratamento e a manutenção, ele já tem clareza também que vai ter um início, um meio e um fim. E que ele vai sim ter alta, e essa alta vai ser conversada, isso eu vou falar mais amanhã, e ele vai para manutenção. E como você tem um histórico desse paciente e um vínculo com esse paciente, quando ele quiser voltar pontualmente, ele marca as sessões sobre demanda, as sessões de acordo com a necessidade dele, no esquema da manutenção. Gente, eu preciso apurar aqui, porque a minha equipe aqui, meu backstage, me falou que eu tenho pouco tempo. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de faltas e reposições. Gente, durante o processo terapêutico do paciente, vamos imaginar que ele optou pelo pacote, ele vem toda semana. Vocês, psicólogos, precisam ficar atentos e, pelo menos uma vez por semana, analisarem a agenda de vocês, para que seja uma agenda lucrativa. Se o paciente começa a faltar muito, vocês precisam ficar atentos, tá? É sempre se questionar. Se o paciente tá faltando, eu vejo que o psicólogo coloca muita responsabilidade no paciente. Ah, ele não está preparado para terapia, ele está se esquivando. Sim, ele está se esquivando, mas ele está se esquivando porque você não está correspondendo às expectativas dele. E não está sendo um ambiente, um momento reforçador. Ele não está se sentindo bem. Então, ao longo do processo, a gente tem que estar sempre fazendo ajustes no nosso manejo clínico e também no nosso manejo de agenda. Se o paciente tem um horário fixo com você e começa a faltar, opa, o que eu tenho que fazer? Fulaninho, eu percebo sempre com muito jeito, porque ele é nosso cliente, eu percebo que você está tendo dificuldade em vir nesse horário. Você não quer mudar o seu horário fixo? E aí você oferece uma ou duas opções para ele. Automaticamente, você já está transmitindo a sua mensagem que desse jeito a coisa não funciona. Ou então, se é aquele paciente que ele também está se sentindo bem, ele já está melhor, ele começa a faltar porque ele precisa de mais tempo para organizar a vida dele. Ajustes novamente na agenda. Se vocês fizerem isso com bastante frequência, vocês vão diminuindo esses problemas de faltas, de reposições. E vocês vão ajustando para que isso não aconteça. O paciente está faltando muito, está repondo demais. Fulaninho, vamos para sessões avulsas? Vamos fazer sessões sobre demanda? Tenho percebido que não tem funcionado para você vir toda semana. Comuniquem isso para os pacientes, não tenham medo. Vocês são os profissionais e vocês precisam trazer essa segurança e guiar o paciente, inclusive nesse sentido. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da imersão Humanize. Eu preparei com muito carinho. E assim,
O curso online que eu vou abrir na sexta-feira tem todo o meu amor, a minha dedicação, a minha entrega. Muita gente me pergunta, Tayana, quando que você vai ter um segundo filho? Eu tenho um filhinho de 5 anos. Gente, o Fidelize é o meu segundo filho. Porque o que eu me dediquei, o que eu me entreguei, para quê? Para transformar mais vidas. E quando eu estou falando de vidas, eu estou falando tanto dos pacientes quanto dos psicólogos. A nossa profissão é tão linda. Tá na hora da gente ter um posicionamento e ser um psicólogo de destaque, com sucesso. Não tenho vergonha, não tenho medo. Inclusive, tem um módulo no curso Fidelize que eu vou falar sobre isso, mentalidade de sucesso. Um tema que eu amo, amo muito. Então, gente, é isso. Eu espero vocês amanhã na imersão às 19 horas, cujo tema vai ser conversão e fidelização. Gente, isso é a cereja do bolo, tá? É de extrema importância e, ao mesmo tempo, estrutural para vocês alavancarem os seus resultados e irem para um outro nível, para um outro patamar. Então, não percam conversão e fidelização dos pacientes amanhã, às 19 horas, ao vivo. E amanhã eu vou abrir chat para perguntas. Então, todas as dúvidas vocês podem lá perguntar, que no final a gente vai ter um espaço dedicado a isso. Muito obrigada para quem me acompanhou. Eu estou muito, muito, muito feliz, de verdade. É um evento, é um marco na minha vida, essa imersão Humanize. E eu espero ter contribuído e ter trazido muito conteúdo de valor e prático. Quero ver todo mundo colocando esses manejos na prática clínica de vocês e tendo os resultados. Mas não criem ansiedade. Encarem como um desafio, certo? Um beijo para todos vocês. Espero vocês amanhã, 19 horas, aqui